É o livro Ministério do Espírito Santo, o novo livro do Bispo Macedo. A gente vai à página 45 no dia de hoje, onde ele diz lá: é o Espírito Santo quem convence. Isso aqui é muito importante. É ele que convence. É muito importante o que o bispo fala aqui, para que você venha entender como lidar com as pessoas e entender mais de si mesmo. Por que muitos fazem as coisas erradas, continuam fazendo, não estão nem aí para isso? E como que a gente pode ajudar as pessoas que a gente ama, que a gente quer o melhor para elas? Então, o Espírito Santo é quem faz isso. Ele diz aqui, olha só, página 45 do livro. Se você tiver, abre aí e lê junto comigo. Ele começa dizendo: a maioria das pessoas vive uma vida aquém dos mandamentos de Deus e não costuma se importar com isso. Então, quer dizer, a maioria das pessoas vivem uma vida totalmente diferente daquilo que Deus manda, desobedecendo a palavra de Deus. E o pior é que elas não se importam com isso, não estão nem aí para isso, não é verdade? Você vai na rua, você vê as pessoas fumando, se drogando, bêbadas, vivendo na prostituição e tal, e elas não estão nem aí para desobediência à palavra de Deus. Por quê? Ele diz: sabemos que os incrédulos chegam a julgar as orientações do Altíssimo como desnecessárias, uma vez que consideram comum tudo aquilo que Deus condena. Mas por que isso acontece? Porque as pessoas não consideram o pecado como pecado. Por quê? Porque elas confundem a justiça com a injustiça. E por que não creem no juízo de Deus? Todas essas perguntas têm somente uma resposta. Então, quais são as perguntas? Por que as pessoas não consideram o pecado como pecado? Sabem que a palavra de Deus diz que é pecado, mas não consideram como pecado. Eu acho que não tem nada errado em fazer aquilo ali, não é verdade? Pecam, vivem uma vida errada e dizem que não há problema com isso. Por que elas confundem a justiça com a injustiça? E por que não creem no juízo de Deus? Quer dizer, naquilo que vai acontecer. Que um dia, as ovelhas serão separadas dos bodes. Que um dia as pessoas irão ser ou salvas ou condenadas. Por que as pessoas não creem nisso? Todas essas perguntas têm somente uma resposta. Porque o Espírito Santo não as convenceu a respeito disso. Se você convive com alguém inveterado no pecado, quer dizer, que vive no pecado, seja religioso ou não, e já tentou convencê-lo da verdade, provavelmente não obteve sucesso. E nunca obterá. Mas não fique chateado. Mas não fique chateado com isso. Pois esse não é o seu papel. Quer dizer, o nosso papel não é convencer ninguém. Isso é obra do Espírito Santo. Aí tem esse versículo que João diz assim, olha só, coloca aí por favor. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, o que eu aconselho você a ler depois o final desse capítulozinho aí, tá? Então, o que ele está querendo dizer aqui? O que Deus está dizendo aqui? Que não somos nós quem convencemos as pessoas. Quem convence é o Espírito Santo. Tanto é que Jesus disse assim, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, quem convence é o próprio Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo é necessário
para a pessoa manter a salvação. Lembra que nós já falamos sobre isso? O que é preciso para ser salvo? Como você acabou de ouvir, aquele que crê e for batizado vai ser salvo. Então, por exemplo, se a pessoa se arrepende dos seus pecados, aceita Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, se batiza, então ali ela está salva. Naquele momento, o nome dela está escrito no livro da vida e ela se encontra salva. Só que aquela pessoa vai sair daquela piscina de batismo e ela vai ser tentada. Ela vai passar por provações, ela vai passar pelo deserto, ela vai passar por dificuldades. E aí está o risco. Por quê? Porque o Espírito Santo, que é o nosso guia, o nosso protetor, como a gente tem falado aqui todos os dias, é ele quem vai ajudá-la a continuar longe do pecado. É ele que vai convencer. É o Espírito Santo que fala com a pessoa, é o Espírito Santo que quando a pessoa está ali numa situação que ela está sendo tentada, uma situação difícil, que talvez não tenha ninguém para guiá-la, ninguém para falar. Não tem um pastor, um obreiro, alguém que pode, isso aqui está errado. Não tem ninguém. São situações que é a pessoa que vai ter que decidir. Naquele momento, quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Quem faz a pessoa se sentir mal de pecar, de pensar naquilo, é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele acaba sendo como se diz, é um meio que nós temos no nosso corpo espiritual para nos defendermos. Assim como o corpo físico. Por exemplo, ninguém gosta de sentir dor, não é verdade? Você não gosta de sentir dor. Mas para que serve a dor? A dor serve para nos alertar que alguma coisa está errada. Imagina uma pessoa que não sente dor. Então, por exemplo, ela está andando na rua, ela pisa num prego, o prego entra no pé dela, ela não vai sentir nada. Vai começar a sangrar, pode ficar infeccionada. Então, ela não vai fazer nada, porque ela não sentiu nenhuma dor. Quebrou o braço, ela não sente nenhuma dor, vai andar com o osso lá para fora. Você já imaginou isso? Então, a dor é um sistema de defesa do corpo humano para que o corpo venha se proteger. Assim também é o Espírito Santo. Ele fala com a gente de tal forma, ele condena o pecado na nossa mente, no nosso coração, de tal forma que a pessoa não quer fazer aquilo ali. Então, é ele quem vai condenar aquilo de errado. A pessoa sente-se mal, não é preciso ninguém para falar para ela. Aí é mais uma importância do Espírito Santo dentro de alguém. Então, por exemplo, quando a pessoa vive no pecado, não vejo nada de errado aqui. Aí vem aquelas perguntas, bispo, dançar funk é errado, fumar maconha é errado, não sei o que é errado, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Sabe por quê? É porque essas pessoas não têm o Espírito Santo. Porque se tiver o Espírito Santo, você não precisa de ninguém para te avisar. Por exemplo, você está lá dançando aquelas músicas sensuais, com aquela roupa, não é necessário alguém falar. O próprio Espírito Santo vai mostrar para a pessoa que aquilo ali não é legal, que aquilo ali não lhe agrada. É assim que ele trabalha. Então, por que eu digo isso? Porque se você continua vivendo no pecado e você não se sente mal, você não sente mal e muda, é porque você não o conhece ainda. E não adianta você querer convencer uma pessoa que algo é errado. A gente ensina, mas não é você que convence. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Por exemplo, a gente recebe várias meninas na Força Jovem, várias moças na Força Jovem. E claro, geralmente quando são convidadas, essas meninas chegam, elas vêm de uma vida errada, do mundo, vêm da promiscuidade, vêm de vidas que não agradam a Deus. Então é normal a vestimenta ser uma vestimenta indecente, aquela vestimenta que não é apropriada, o jeito de falar, o jeito de se comportar, os rapazes, tal, mesma coisa. E a gente não fica ali criticando. A gente não vai chegar para a menina, você é proibida de usar isso. Nunca. Aliás, é uma das perguntas que eu já respondi aqui, respondendo na lata, que o rapaz me perguntou, lembra aquele rapaz que perguntou? O cabelo, minhas roupas, minha vestimenta, tem alguma regra? Eu falei, não tem regra nenhuma. Não tem regra. Por quê? Porque quem vai
mostrar para a gente se aquilo ali é agradável ou não, é o Espírito Santo. É Ele que vai moldando a gente. Por exemplo, eu não sei você, mas eu falava palavrão. Eu não gostava de falar, não falava palavrão perto da minha mãe. Dos meus pais eu não falava. Eu os respeitava. Minha mãe odiava, sempre odiou. Então eu não falava palavrão. Acho que se eu falasse, eu tomava um tapa na boca. Mas na rua eu falava palavrão. Jogando bola com meus amigos, eu falava palavrão. Mas hoje em dia, o palavrão dói nos meus ouvidos. Dói. Chegou um momento da minha vida que só de pensar em falar, eu já, poxa, isso não é legal, isso aqui não é legal. Não foi ninguém que chegou um dia para mim e falou assim, você não pode falar palavrão. O próprio Espírito Santo mostrou que aquilo ali não é legal. Então hoje eu não tenho dificuldade em não falar palavrão. Eu não tenho, vou falar, vá, não, oh meu Deus, me ajuda. Eu não tenho dificuldade com isso não. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em mim. Então é uma coisa normal não falar. Seria anormal falar, porque o Espírito Santo me faz sentir mal com aquilo ali. Vocês estão entendendo? Olha a importância dele. É como se eu pisei num prego, eu sinto dor na hora. Se eu não sentisse dor, eu continuaria pisando em prego todos os dias sem me importar. Aí você entende que quem convence é o Espírito Santo. Bispo, como é que eu lido então com os meus amigos? Como é que eu chego para ela e falo? Claro que a gente pode orientar, a gente pode dar um toque, mas você não pode obrigar. Não é você que vai obrigar as pessoas a mudarem. Não é você que vai forçá-los a mudar. Quem vai convencendo é o Espírito Santo. Você quer coisa mais bonita do que isso? A pessoa decidir mudar o jeito de ser, o jeito de agir, não porque a religião obrigou, como muitos casos aí acontece, né? Religiões que obrigam a pessoa a agir de uma certa forma, vestir de uma certa forma. Não é porque a tal religião me obrigou, mas é porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus que habita em mim, me convenceu que isso não é legal. E eu não quero mais me vestir assim. Eu não quero mais falar dessa forma. Eu não quero mais agir dessa maneira. Então, quem convence é o Espírito Santo. Cuidado para que você não venha tentar forçar as pessoas a serem de uma maneira que elas não querem ser ou não veem a necessidade de ser. Então o que você faz? Ora, pede o Espírito Santo para guiá-la. Aí entra o poder da oração, o seu exemplo, você vai dando exemplos, você pode ir dando dicas, pode orientar. Com certeza a gente faz isso. Porque, primeiro, como é que a pessoa vai saber do Espírito Santo se ela nunca ouviu falar sobre ele? Não é verdade? Então a gente tem que ensinar, a gente tem que ir dando dica, mas nunca condenar, nunca criticar. Quem convence é o Espírito Santo.